Senhoras e senhores, muito boa tarde. Boa tarde, cavalheiros que estão à mesa. Boa tarde, boa tarde. Equipe que está no backstage aí, nos gravando. Sejam bem-vindos ao primeiro Prosperar Cast. Que honra, hein? Demais. Começando bem, começando com Pedro Estivalha, aqui uma referência hoje nacional, uma pessoa ímpar, que tem bastante coisa, gente, para acontecer. Pedro, te agradeço em nome da Associação Missionária Vida Nova, em nome do Prosperar. Muito obrigado. Você não foi uma escolha, você foi uma excelente escolha. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado demais pelo convite. Eu fico muito feliz de poder participar. Assim, quando se fala em empreendedorismo e fala em reino ao mesmo tempo, pode contar comigo que eu estou dentro. Bom, é isso aí, tá falando a mesma linguagem. Perfeito, perfeito. Pedro, novamente aqui não sendo redundante, é um prazer estar te recebendo. E quando surgiu esse convite, né, o Prosperar, ele retomou as atividades, né? O mundo parou, para falar a verdade, alguns anos atrás. Sim. E a gente está se reinventando agora, vocês concordam? Sim, com certeza. É o que tem acontecido, o mundo está se reinventando. E isso a gente deu um stop nesse ministério, no Prosperar. Isso é uma visão do nosso apóstolo, acredito que você já sabe dessa história, como foi? Não sei. O Prosperar? Conta pra gente, pastorzão, como é que foi? Prosperar, na verdade, ele é um braço da nossa igreja que trata sobre pessoas que desejam avançar, né, no empreendedorismo, na área empresarial. Nosso apóstolo sempre declarou que Deus vai Ricos levantar e milionários. Ricos e milionários. para a glória de Deus. Amém. Com o alvo de ajudar o reino. Me falha a memória há quantos anos? Talvez uns 20 anos já de Prosperar. Por aí. 20 anos de Prosperar? Por aí. Uau. Um trabalho que vem há bastante tempo, né? Hoje em dia é mais comum, mas então ele foi um dos pioneiros, né? Foi. O Que projeto legal. Não só no Nova Prosperar. sempre foi uma igreja, Não assim, só no muito Prosperar. pioneira, Pedro. Que legal. Muito, muito bom. Nos evangelismos Estratégico. estratégicos. Fomos a Homens primeira que igreja oram. aí na Avenida Rio Branco. Rio Branco, pregar no meio do carnaval. Que legal. Fomos Isso a já primeira igreja. faz parte do DNA da nossa igreja, para Exato. falar a verdade, Uau. né? No dia de finados agora, Dia 2. pregamos nos cemitérios. Então, assim, o Projeto Vida Nova sempre procurou, né? Que legal. Dia 27 de Parabéns. setembro, né? Tem o 7 de setembro, que aqui no Rio de Janeiro é forte, o Cosme Cosme Damião, tá. a gente criou. Na verdade, tudo fluiu através da visão que Deus deu ao apóstolo, Isso é em verdade. relação a Jesus mais doce Que o mel. né? Muito bom. E, enfim, também o braço do Prosperar, que é um braço para alcançar essa área, né? Esse nível de pessoas que precisa muito de Deus. Tem muitas outras coisas, mas falta o primordial, que é Jesus, né? Muito bom. Então é basicamente isso. Que legal. Parabéns, gente. legal. É isso aí. Em continuação ao pastor Diego, isso é uma marca do DNA do Projeto Vida Nova. Nosso apóstolo, ele sempre foi fora da caixinha, né? Para alguns extravagantes, mas ele sempre veio com essas estratégias. Legal. E Prosperar tem o seu ponto forte na nossa igreja. E principalmente nos dias de hoje, né? Porque as pessoas confundem muito em prosperidade. Isso é um tabu ainda, né? Com certeza. Riqueza com o reino de Deus, prosperidade, ser rico. O cara que é rico, e aí? Como é? Então existem Muita gente confunde prosperidade e acha que é financeiro, mas não é, né? Isso aí. Também é, né? Também é, exatamente. Sim. Também é isso, né? No diagrama tem, né, Pedro? Calma, pessoal, no diagrama tem. Eu tava assistindo o curso, estava fazendo aula e vou fazer o curso, hein? O curso é Mas, top. Júnior, eu quero ouvir o Pedro. É isso aí. Pedro, é isso aí. Vamos lá, gente. Vamos lá. Eu tô empolgado, eu tô feliz aqui, né? Tô de frente do cara que é meu mentor agora, é um dos meus mentores. É isso Pedro, aí. consegue sintetizar pra gente? A gente não tem muito tempo aqui, mas sintetizar pra gente como tudo começou? Consegue do início ali, falar um pouco do meio e não do fim, do futuro, no caso, do Tu presente. começou em relação a empreender? A empreender Ou na tua vida, conversão? da tua parte de conversão, tudo. Vamos lá. Vamos ver se você consegue juntar essas partes desse quebra-cabeça. Ó, eu tenho 39 anos de experiência profissional, então é tempo Bacana. pra caramba. Dá pra resumir em meia hora? Vamos tentar. Dá sim, dá sim. Vamos tentar. Bom, é o seguinte, eu venho de uma família muito, muito pobre. Não era uma família... São Paulo? São Paulo. São Bernardo do Campo, na verdade. Vim no ABC paulista, né? Uma família muito pobre, realmente bem simples. Filho de caminhoneiro, era caminhoneiro autônomo. E num quintal assim, onde moravam todos os primos, avós, tudo junto, aquela... E aí, uma família muito simples, um dia tinha comida, outro dia não tinha. E meu pai falava para mim o seguinte: ó, filho, você não vai ser empreendedor. Você vai trabalhar numa grande empresa, porque, olha só pra gente aqui, um dia
tem mistura, outro dia não tem. E não quero essa vida para você. E eu acreditei naquilo. E comecei a seguir minha vida. E fui trabalhar aos 14 anos de idade no Senai da Mercedes-Benz do Brasil, lá no ABC Paulista. Bacana. Entrei no Senai com 14 anos e naquela época, quando você entrava no Senai, você já era registrado como funcionário da empresa. Bacana. Então, meu primeiro registro de carteira foi auxiliar de mecânico geral na Mercedes-Benz do Brasil. Né? O mecânico? Ali, mecânico geral. E, seguindo ali, eu sempre fui uma pegada muito forte para dar certo. Sempre tive isso dentro de mim. Né? E aí, aos 18 anos de idade, eu consegui ser efetivado ali na Mercedes-Benz do Brasil, na engenharia da Mercedes. Então, naquela época, metalúrgica ganhava bem. Você imagina só na engenharia de uma metalúrgica. Isso há 30 e tantos então, anos excedia a atrás. expectativa na época. Já havia um valor eu na já época. era o que ganhava mais naquele quintal. Ganhava mais que meus pais, mais que meus tios. Eu era o menino que deu certo naquele quintal ali. Bacana. E aí vivia aquele rótulo que tinha imposto para mim. Um rótulo de, olha, quer seguir exemplo? Segue do Pedro. Olha lá. Foi trabalhar numa grande empresa. E eu comecei a carregar esse rótulo e pregaram esse rótulo em mim. Ou seja, mas não era eu de verdade. Eu estava vivendo a história que meus pais queriam que eu vivesse. Sim. Certo? Então, eu continuei, só que pelo meu perfil de comportamento, eu vou falar um pouco, vou falar de perfil de comportamento, vai fugir muito aqui, mas pelo meu perfil de comportamento... Fica à vontade se tiver que fugir um pouquinho. É que, pelo meu perfil, você quer sempre... Você se importa muito com o que os outros pensam de você. E você quer sempre agradar os outros. Eu acho que de todos, né? Da humanidade. Não, Nossa. é que seu perfil é assim também. Sim, meu perfil é. É que você tem o perfil realizador que eu já peguei. Eu consigo conversar 15 minutos com as pessoas sem o perfil de comportamento. Você é realizador, por isso. Sim. Tanto é que você estava preocupado com o dress code. Sim. Eu vim vestido de camisa e estava de camiseta. Sim. Só o nosso perfil tem essa preocupação. Sim. Os outros, ele não está nem esquentando a cabeça com isso. Você se preocupou. Não, mas faz parte do nosso perfil. Uma coisa do seu perfil, você se preocupou. Então, o meu perfil também. Então, esse perfil de comportamento realizador, ele acha que para ser amado, ele tem que ter sucesso. Tá? Tem isso dentro dele. É um sabotador invisível, que para ser amado, ele tem que ter sucesso. Então, para eu conseguir ser amado pelos meus pais, eu tinha que ter sucesso. Então, eu seguia na risca aquilo que eles falaram que eu deveria ser. Só que não era a minha história. E eu carregando aquele rótulo gigantesco. E minha falsa identidade. Não era eu de verdade. Não era minha verdadeira identidade. E sempre que a gente carrega um rótulo, é muito pesado. Muito. Muito pesado. E sempre que todo mundo carrega aquilo que falaram que você é, ou seja, a sua identidade é feita de fora para dentro, não é você. A sua identidade verdadeira é de dentro para fora. Sim. Sempre. Sempre para cima e para dentro. Né? Então é com ele. Ele que sabe, ele que te criou, ele sabe todas as coisas, ele te planejou de sua fundação do mundo, e ele sabe que nós somos de verdade. O restante que falaram sobre nós não é verdade. Enfim, eu comecei a carregar aquele rótulo e trabalhei 12 anos na Mercedes-Benz. E sempre o exemplo daquele quintal, o menino que deu certo. E aí, depois de 12 anos, eu fui demitido. Com 26 ali, né? Eu fui demitido da Mercedes. Nesse período já havia o cristianismo na sua vida? Não era convertido. Ok. Eu achava que conhecia a Deus. Porque essa marca ela já é forte, já é intrinsecamente ligada a você, né? Eu achava que conhecia a Deus. Eu achava que estava no caminho. Eu era sincero na minha fé, mas hoje eu sei que eu estava sinceramente errado naquilo que eu cria. Nossa. Onde a grande maioria das pessoas estão assim, né? Elas são sinceras naquilo que creem. Só que não conhecem Deus de verdade, então estão sinceramente errados. Tipo um simpatizante, né, daquilo, né? Exatamente. Não, eu era até seguir de verdade e cria naquilo. Eu achava que estava na verdade. E pior que o caminho mais longo para chegar a algum lugar é pensar que já está lá, né? Já pensa que já chegou e para de caminhar. E eu achava que estava no caminho certo. Tanto eu como minha namorada. Na época, era o neutro, esposa. né? Era o neutro. E aí, eu fui demitido, e aí começou a cair a ficha. Falei, peraí, cadê aquela estabilidade que meus pais falaram que eu tinha? Não existe. Mas eu mesmo assim não despertei. Eu continuei na carreira executiva. Para resumir, um pouco antes de casar, né, depois eu consegui emprego numa multinacional alemã e cheguei a ser diretor dessa multinacional alemã aqui no Brasil. Nessa época eu fui trabalhar na Espanha, fui trabalhar em Portugal, na Alemanha, no México. Que lugar da Espanha? Em Castelldefels, na Espanha. Depois fui para Würzburg, na Alemanha, e em Portugal, em Setúbal. Eu sou metade espanhol, metade brasileiro. Foi pra lá na adolescência, né, pastor? Fui com 8 anos de idade. Que legal. Mas foram enviados como pastores. Que legal. Você conhece a Fiat lá? Conheço. Então, a Schnellig, que é a empresa que eu era diretor, era o provedor logístico da Fiat. Então, eu fiquei um tempo trabalhando na Espanha. Legal, muito bom. Eu tenho uma pergunta para você, sem querer te interromper, mas não, já vamos te lá, vamos lá.
Você falou, porque eu acho que isso pode ser algo muito forte, até para quem está nos ouvindo. Tá. Todos nós que somos formados numa família, né, tradicional, por assim dizer, você tem a figura do pai, tem a figura da mãe, pai provedor, a mãe do lar. Sim. Nossos pais naturalmente sonham por nós, como eu tenho um filho, agora eu sonho pelo meu filho. Sim. E claro, os pais desejam o melhor para os filhos, mas cada filho também tem um perfil. E quando foi que você assim descobriu isso, né? Porque os teus pais não sonharam mal por você, não, eles queriam o melhor para você. Por puro amor. Exatamente, porque eles não queriam que você passasse pelo que eles passaram. Exatamente. Mas ao mesmo tempo tem uma porção que você carrega, que Deus te deu, uma identidade. E aí você... Eu digo isso porque isso é comum para todos nós. Para mim, para você, para todos nós. Quando viemos de uma família que tem muita gente que nem conheceu pai, mãe, aí outra história. Mas em situações assim, quando foi o divisor de águas? Instalou. O divisor de águas foi quando eu tive minha primeira crise de estresse, que eu fiquei preso em casa com síndrome do pânico, 40 dias sem conseguir sair de casa. Nossa. Com 30 anos de idade. Nossa. Porque você vinha construindo uma vida... É assim, ó, foi logo, eu me converti e aconteceu isso. Quando eu conheci Deus de verdade, eu olhei para trás e vi o que tinha construído que não era eu, e entrei numa crise existencial, e foi aí que aconteceu. E aí eu comecei a estudar muito neurociência, estudar muito o perfil do comportamento, estudar muito a parte espiritual de verdade. Sim. E aí eu consegui sair disso sem remédio algum. Eu fiquei 40 dias em casa sem conseguir sair de casa com síndrome do pânico. E teve um momento que aí me converti de verdade por conta disso, né? Deus tratou comigo de uma maneira assim inexplicável. Realmente é divino o que Ele fez, não tem explicação natural, né? Deus começou a falar comigo quando escutei a primeira vez a voz de Deus, me mostrando o que tinha feito até então, o que Ele tinha preparado para mim. E eu já era diretor dessa multinacional alemã, né? E aí Ele falou assim, não é isso que eu tenho para você. E aí eu falei, e eu negociando com Deus ali, né? Falei, então tá, Deus, então me fala, segunda-feira eu peço a conta e eu vou embora. Vou seguir o seu caminho. Daí Ele falou para mim assim, primeiro pede, depois eu te mostro. Nossa, foi totalmente o inverso, né? Não, pede, mas assim, depois tem Abraão. Assim, sim. Mas é exatamente isso que me veio na hora. E assim, por quê? Até então eu confiava na força do meu braço. Tudo que eu tinha feito tinha dado muito certo. O menino que deu certo naquele quintal. Então eu confiava em mim, não nele. Ele queria que eu realmente queria provar, né? Então, se não der, Deus, eu volto pro Brasil, tá tudo certo. Entendeu? Não, eu já estava aqui no Brasil. Eu tinha acabado de casar. E aí eu fui conversar com a minha esposa, com a Carla. Falei, Carla, Deus falou assim, assim, assim comigo. Ela só perguntou assim, você tem certeza que foi Deus? Eu falei, tem. Essa pergunta é... Ela falou assim, então pede, que eu estou contigo. E aí eu pedi a conta, pensando em empreender. E aí eu comecei a estudar sobre o perfil do comportamento. E aí ficou claro para mim, sobre o perfil do comportamento, que a identidade de verdade, como se ativa a identidade, como você trata dom e travas emocionais, sabotadores invisíveis. E eu comecei a estudar muito isso, junto com a parte espiritual. Tudo que eu estudava dessa parte científica, eu levava à luz da Bíblia para corroborar com aquilo que eu entendi, que é corpo, alma e espírito. A ciência é maravilhosa, mas tem que ter a parte espiritual junto, senão falta algo. Não tem como. E foi aí que eu entendi que cada filho, na verdade, é único. E que o papel do pai é ativar esse dom no filho e não querer que ele viva o nosso sonho. Que Deus quem sonhou para ele primeiro foi ele. É lógico que tem a herdabilidade da alma, que a alma é a nossa mente, né? Tem a herdabilidade que herda dos nossos pais. Isso é uma parte. Mas tem toda a parte que é formada depois, né? E tem o que você herda dele, que é o espírito, né? E tudo que ele tem preparado para você, né? E o nosso papel é fazer nossos filhos encontrarem isso. Tanto é que todo mundo fala assim, nossa, eu criei os dois iguaizinhos, mas um totalmente diferente. Como é que pode isso? Na verdade, eles já nasceram diferentes, né? Nasceram com perfis e comportamentos diferentes. E com dons, né? E o que a gente tem que tomar cuidado só, que a gente vai fazer, mas é o menos possível, é implantar travas emocionais deles. Perfeito. O que a gente vai fazer? A gente vai errar. E tanto não é só erro, é muito mais como eles enxergam do que a gente fez. Eu vejo hoje as minhas principais travas emocionais que eu me livrei até hoje, e tem
tantas para me livrar ainda, não foi muito como meus pais me fizeram, foi mais como eu enxerguei. Eu vou dar um exemplo. Eu tive uma ferida de abandono aos 2 anos de idade, que isso me foi revelado depois. Minha mãe lavava a roupa para fora e ela me deixava chorando no berço para lavar roupa. E eu me sentia abandonado por ela. Com 2 anos. Com 2 anos de idade. Ela fez isso por mal? Não. Inclusive fez para cuidar melhor de você, né? Então, e esse gatilho ele gerava na vida adulta? Total. Tudo isso culminou nessa minha crise de estresse aos 30 anos. Um abandono da minha mãe, uma rejeição do meu pai, que também não me rejeitou, mas eu entendi que ele me rejeitou. Aí eu queria a aprovação dos dois. E tudo isso foi comandando a minha vida até que daí eu entendi tudo isso aos 30 anos de idade. E aí que eu mudei. Só que da hora que eu para pensar, tinha acabado de me converter, saí de uma crise de estresse, ninguém da minha família era convertido, só eu e a Carla. O pessoal achou que eu tinha pirado na cabeça. Falei, vou pedir a conta do trabalho. Aí piorou mais ainda. Não, filho, você tá louco? Você é diretor da empresa. É inaceitável. Não, o salário dos sonhos, olha a vida que você tem, você não está bem ainda. Eu falei, não. Mas por quê? Aí você fala, não, Deus falou. Como assim Deus falou? Você está louco? E aí foi. E aí eu saí para empreender. Aí quebrei. Quebrei no meio. Pá! Na primeira tentativa? Gastei tudo que eu tinha. Aí as pessoas que assim, pensavam que eu estava louco, tiveram certeza, né? Assim, isso para eles foram Eu te disse. Entra como afirmação, Só que né? Deus estava me tratando, né? Perfeito. Deus me tratando ali, realmente, para ter dependência dele. Deus me tratando nas minhas travas emocionais. E quando eu consegui realmente entender tudo isso, foi que eu recomecei e aí as coisas começaram a dar certo de verdade. E aí foi quando eu entendi que a minha empresa, na verdade, é um ministério. Nossa, bacana. É um ministério que, na verdade, o princípio de toda empresa é transformar vidas. E quando eu comecei a empreender com esse princípio, que as coisas foram... Se você me permite só dar um adendo para o pessoal que está nos assistindo, só para vocês entenderem. Pelo que eu entendi, todo esse conteúdo de inteligência emocional, ele veio 24 anos, você saiu de uma empresa, não é isso? 26, saiu da Mercedes, né? 4 anos você trabalhou no período lá fora, 3 a 4 anos, não é Sim. isso? Então ocorreu a tua conversão, ali na tua conversão já começou a vir inteligência emocional, já misturando, Exatamente. juntando com a luz da palavra. Exatamente. Porque hoje quem te vê de fora vê como mentor, curso, Infinity e tudo isso, né? Então gerou nesse tempo, nesse momento que você começou a consumir Então, porque, veja bem, toda essa informação. Então, o método Infinity, por exemplo, tem toda a parte técnica. Até essa idade, a parte técnica eu tinha muito bem trabalhado em mim. Eu trabalhava fora do país, a empresa investiu muito em mim. Então Tinha um know-how de conhecimento então, ali. eu achava assim, na minha arrogância, mesmo ainda conhecendo Deus, minha arrogância empreender é fácil. Foi o diretor aqui. É diretor de multinacional, dentro e fora do país, chefe de europeu. Você acha que Só que a parte emocional, ela é mais importante do que a parte técnica. E eu aprendi isso na marra. Se governar as emoções, né? Aprendi na marra. E aí o que acontece? Quando eu junto a parte... Só que o que a gente tem que aprender é o seguinte, não é o ou, é o e, né? A parte técnica e a parte emocional. A hora que eu junto essas duas coisas e a espiritual, aí realmente é o que dá certo. Aí você começa a viver outro nível de empreendedorismo, quando você de verdade tem um compromisso com ele. Porque o empreendedor ele corre riscos, não tem jeito. Mas se a gente não correr riscos, eu falo como pastor, não como empreendedor. Sim. Mas eu também tenho que me arriscar. E o projeto tem muito disso, a gente começou falando, né? Sim. Se eu não for em alguns lugares para pregar, não pedir a Deus mais estratégias, Isso que vocês fico falaram estagnado. A frase que eu falo é o seguinte, ninguém. o lugar mais seguro que tem é correr riscos com Deus. Nos relacionamentos, nos relacionamentos interpessoais, Sim, você corre sim. risco toda hora. Sim. Exatamente. Até para um cara que vai namorar, vai noivar, é risco, porque Eu vou você falar tá aqui, empreendendo. ele me contou um pouco. No meio da pandemia, vocês construindo aqui, né? Sim. Tem lógica isso aí? Não. Zero, né? Revelação purinha. Então, olha só como ao mesmo tempo que é simples e maravilhoso, é complicado para gente que é racional.
Cara, planejamento estratégico. Você planeja a sua empresa, o que você vai fazer no próximo ano. Só que você tem que tomar cuidado para não atrapalhar Deus. Eu aprendi isso. Nossa, nosso apóstolo fala isso direto, né? Sabe porque senão eu ponho Deus dentro da caixinha do meu planejamento estratégico. Descubra o que Deus está fazendo e coopere com ele. Então, o que acontece? Eu tenho que planejar para mitigar risco, mas o que acontece? Eu não posso estragar as surpresas de Deus. E quando ele fala vai, mesmo que não está aqui, você vai. Entendeu? Você vai. E aí, é aí que eu vou te falar, os saltos quânticos de crescimento, todos meus foram quando eu fui quebrando o planejamento. Então, precisa do planejamento, de verdade. Pelo amor de Deus, não estou falando que não... Pessoal, precisa de planejamento, precisa fazer planejamento, tá? Não só... Eu ensino como se faz planejamento estratégico, tá? Mas é uma linha tênue entre você confiar no seu planejamento ou confiar nele. E aí, você tem que ter esse discernimento. E para isso a intimidade com ele. Tem que haver o equilíbrio, o tempo inteiro, intimidade. Sim, E aí, vamos quebrar esse planejamento, rasgar e fazer outro? Entendeu? Porque se aquele não serve mais, não é que você vai deixar de planejar, você vai fazer outro junto com ele. Maior ainda. E aí você faz o crescimento que você não esperava, que na sua capacidade sozinho você não teria aquele crescimento. É impossível. Mas com ele, aí a coisa começa a mudar. E nessa sua primeira quebra, Pedro? Demorou muito para se recuperar? O gap de tempo de uma para outra? Deu um ano e pouquinho. Não desistiu ali, né? No primeiro momento, sabia? Emocionalmente sentiu muito? Muito. A vontade era voltar para o mercado. A vontade era, vamos mandar currículo de novo. Mas porque tinha autoconfiança ainda, né? Pô, um ex-diretor... Eu tinha dentro de mim que não era aquele. Sim. Havia uma chama ali que é... E aí o que aconteceu, né? Eu estava já nessa situação. E aí um fornecedor meu me ligou. Falou, Pedro, está disponível no mercado? Eu falei, tô. Porque demorou e eu não escutava mais nada disso falando para mim, vai por aqui, vai por ali. Puf. Né? Você estava falando, mas eu estava tão atordoado que eu não estava escutando. Né? Deu mute de vez ali e não conseguia. E aí me ligou e eu, cara, eu vou para lá, né? O cara está me chamando, deve ser para oferecer alguma coisa de trabalho. No caminho, Deus falou comigo de novo. Ele vai te oferecer um trabalho, mas você vai falar que você quer ser sócio dele. Você não vai trabalhar para ele. Eu falei, Deus, eu não tenho dinheiro nem direito a gasolina para voltar. Como é que eu vou falar de sociedade? Majoritária, minoritária, não tem como, Deus. Mas vamos lá, né? E aí, ele falou, não, cara... Era uma empresa de embalagem. Ele falou assim, cara, eu queria fazer uma parte de logística aqui, mas eu não tenho know-how. Você tem um know-how incrível. Eu não forneci embalagem para você, papapá. Eu falei, cara, pode te mostrar um planejamento que eu tenho de uma empresa que eu quero montar? Aí eu mostrei todo o planejamento. A preparação que você disse que tem que ter, né? Tá? Tem que ter a preparação, né? Exato, tem que ter. Não pode correr disso. Não, são as duas coisas, entendeu? Então, Deus deu direção, eu já tinha o planejamento. Eu mostrei, inclusive, a empresa baseada em princípios, um sistema de gestão focado em pessoas. Sim. Todo o conceito montado junto com ele, montando ali. Então, desde que você começou a montar essas empresas, sempre tinha um princípio bíblico ali, né? Já. Isso, eu assistindo teus cursos ali, eu comecei a entender que já existia. Já. Então, nunca fugiu. Não. Desde o primeiro momento que você começou a consumir... Sim. Antes de empreender, não, mas depois que comecei a empreender, sim. Sim. Tá. E aí eu mostrei para ele e falou, cara, é isso que eu quero. Esse foi o divisor de águas, foi o que o pastor perguntou. Eu falei, então, só que é o seguinte, eu não tenho dinheiro para montar essa empresa. Estou buscando um sócio, mas também não quero trabalhar para ninguém. Já jogou aberto logo, assim? Assim. Aí ele falou... Pegar o largar. Ele falou assim, não, beleza, cara, vamos começar. Vamos para cima. E foi ali que comecei. Entendeu? Foi ali que ali foi uma das viradas de chave, então, né? Na época ele tinha 100 e poucos funcionários. E aí a gente começou, em pouco tempo chegou em 800, depois 1.200, foi até 3.000 funcionários. Nossa. Foi doideira. Então, 1 ano e meio depois, foi só um tempo de... Então foi mas isso depois, em 5 anos a gente chegou nesse número de pessoas. Sim. Mas em um crescimento de 0 para 3.000 funcionários em 5 anos, você está falando de uma proporção muito alta por ano de crescimento. É só com ele. Não, a gente já saiu do natural há muito tempo. Fora só a ousadia dele, né? Bem, sim. eu não tenho dinheiro, mas eu quero um sócio. Quem é que tem coragem para falar numa reunião, principalmente de negócios, né? Que você não quer dar uma cartada errada na mesa, não quer blefar. Mas eu acho que aí tem uma coisa que eu observo
né? Não sou um cara da área de perfil comportamental, mas eu vejo que quando a pessoa sabe o que ela carrega, ela valoriza o que ela tem. Não fica mendigando. Com certeza. Entendeu? Você sabe o que você carrega. Pô, isso é muito importante, Você pastor. tem um valor, né? E quando você sabe o que você desenvolveu, o que Deus depositou na tua vida, um somatório de fatores, você sabe que o teu momento vai chegar. Perfeito. E quando você sabe que o teu momento vai chegar, você se sente um pouco mais seguro. Sim. Mesmo sem ter algo A palpável. segurança daqui, né? Porque a segurança não vem daqui. Sim, sim. Exato. Eu vejo, por exemplo, José. José era escravo, mas em todos os lugares que ele passava, casa de Potifar, cárcere, ele mandava. Ele chegava Exatamente. porque eu acho que ele sabia o que ele carregava. Ele não se enxergava como um escravo precisando mendigar alguém para me tirar daqui. Ele queria sair, Sim. mas ao mesmo tempo ele sabia, cara, eu sou diferente, Sim, eu ele tenho algo para enxergava oferecer. Sabia que você, existia um né? Chegava à propósito, frente. sabia E que... eu vejo, Pedro e amigos, que o brasileiro, falando do brasileiro, o brasileiro ele carrega algo muito forte, o brasileiro ele tem capacidades, dons naturais Com muito certeza. fortes, mas tem uma mentalidade, eu estou falando generalizando, Lógico, tá? lógico. Uma mentalidade de que não, alguém tem que fazer por mim, alguém tem que me dar uma oportunidade. Cara, e se você criar oportunidade com Deus, eu acho que o próprio Deus faz você criar oportunidade. Essa mentalidade de que alguém tem que fazer por mim, eu não sei se isso vem do colonialismo, não sei de onde vem isso. Certamente. E eu vejo que, por exemplo, o europeu, só para terminar, o europeu, por eu ter convivido lá, em muitos aspectos eles não carregam habilidades naturais que a gente carrega. verdade. Mas os caras têm uma segurança, que alguns viram até pro lado da prepotência, né? O cara não tem, mas acha que tem. Exatamente. São posturas diferentes que fazem também terem resultados diferentes. É uma leitura que eu faço. Mas é isso mesmo, é isso mesmo. E assim, e se a gente for entender, né, que todo mundo está aqui para cumprir uma grande história, não está para sobreviver, nós somos representantes dele, cara. Embaixadores. Ele nos criou, Deus falou assim, ó, vocês são minha expressão na terra. Vocês são semelhança do Pai, Filho e Espírito Santo. Vocês estão para implantar o meu reino. Cara, não dá para sobreviver. Porque se você sobreviver, você não está sendo imagem e semelhança dele. Porque o que eu falo assim, se a pessoa não tem um nível de consciência que ela é filha de Deus, que ela é imagem de Deus, que está representando ele aqui na Terra, é a mesma coisa que você dirigir com os olhos fechados. A sua vida é um acidente. A grande chance de você bater em algum lugar. Sim. Certo? Agora, quando você tem esse nível de consciência de quem você é de verdade, você está dirigindo com os olhos abertos, prestando atenção em cada detalhe, em cada pessoa que passa, em cada situação, cada oportunidade. E aí você começa a governar de verdade a sua vida. Você está no controle do que está acontecendo. Sua vida para de ser um acidente. E o que eu mais vejo são pessoas que acham que alguém tem que salvar. Acham que praticamente é uma força externa que está comandando minha vida. As coisas acontecem, eu só reajo. As coisas acontecem, eu reajo. E, na verdade, a gente tem que estar no outro lado da lei, do lado da ação, não da reação. Até pegando esse exemplo, tá me vindo aqui, né? Tem hora que até o próprio Deus manda um salva-vidas pra gente, mas tem hora que a gente tem que aprender a nadar. Perfeito. Isso aí. Tem hora que você tem que aprender a nadar, cara. E as pessoas... mas Deus não está no controle de tudo? Lógico que está no controle de tudo. Mas Deus não criou tudo? Sim, Deus criou tudo. Só que num nível muito maior. Ele é o dono de toda a criação. Só que se nós somos imagem e semelhança dele, nós também somos criadores. Só que nós criamos a nossa própria história aqui. Nós criamos, junto com ele, nós vamos criando o que vivemos. E aí para de ser um acidente. Para de eu reagir ao mercado. O que eu mais escuto é a empresário falar assim, e aí, vendeu bem esse mês? Não, o mercado está fraco. Ou seja, você depende do mercado. E quando você toma consciência que você pode fazer coisas, situações, ações, para você agir e o mercado reagir, aí você está governando em cima do mercado. E a maioria dos empresários acha que o mercado age e você só reage. E eu já escutei muito, Pedro, essa teoria é bonita. Eu falei assim, teoria é para você que não vive ainda. Para mim é prática. Nossa. Gostei dessa, hein? Porque, essa cara, vai dar um cutzinho aí, essa daí merece. Mas porque, essa merece. Porque não tem como ficar no mais ou menos. Ou a gente crê que de verdade que é filho dele e que está no comando, ou não. Pedro, mas a gente estava falando assim sobre o empreender,
E tem muita gente que não tem a revelação do passo que tem que dar. Às vezes faz uma faculdade porque estão indicando que está dando oportunidade, ou porque está tendo oportunidade em tal nicho do mercado. Fala um pouquinho para a gente disso. Então, o que acontece? As pessoas empreendem pelo motivo errado, vão para a escola pelo motivo errado. Isso vem desde lá da infância. Cara, todos os nossos problemas vêm da criança lá, ferida, a criança que não foi tratada como deveria, né? Infelizmente, nossos pais, aquilo que eu falei no começo, né? Ou eles ensinaram coisas erradas, ou a gente entendeu errado. Então, enfim, se trata da criança. Pode perceber. Pai, por que eu vou para a escola? Para ser alguém na vida, menino. Como ser alguém na vida na escola? Você já é alguém, né? Não sou contra a escola, pelo amor de Deus, mas esse não é o papel da escola. Para que ser alguém na vida? Para não passar necessidade. Para ter uma profissão e ganhar dinheiro. Ou seja, a gente é ensinado a ir para a escola para ganhar dinheiro. Sim, a mentalidade já... E a escola não ensina a ganhar dinheiro. Não. E aí, pelo menos no Brasil, isso, não. No Brasil, não. A gente... E a pessoa vai empreender para ganhar dinheiro, que também está errado. Porque ela empreende pelo mesmo motivo que ela ensinou. Foi o que eu disse, a premissa é essa. Não, vou empreender para ganhar dinheiro. É a premissa de todo negócio. Tem que ganhar dinheiro, mas não pode ser o motivo. Mesma coisa para ir para a escola. Você vai aprender uma profissão para ganhar dinheiro, mas não pode ser o motivo. Na verdade, o que acontece? Como é que deve ensinar? Pedro, como é que ensina o filho para ir para a escola, então? Filho, dentro de você tem um grande dom que foi dado por Deus. Um dom maravilhoso que é ser um tesouro. Na escola, você vai aprender a parte técnica. A hora que você juntar o seu dom com a parte técnica e colocar a serviço do próximo, aí ninguém te segura. Uma chave aí, um gatilho. E olha só uma mentalidade em relação à escola, que aqui era muito forte, eu digo até pela minha esposa que vivenciou isso. Não passa por uma faculdade federal, uma faculdade pública, porque é ou mais concurso público, né, pastor? Era na mesma vibe. Eu, com meu filho, eu não deixaria, quando ele chegar, se continuar do jeito que está, eu não deixo ele estudar numa faculdade pública, porque mais do que aprender, ele está recebendo uma doutrinação ideológica. Positivo. E tá pesado, hein? Muito. Meu mas isso Deus hoje, eu estou falando da faculdade, mas ensino médio, e dependendo da escola, até o fundamental. Sim. Então, assim, o motivo que você vai para a escola, né, ou que você leva o teu filho para a escola, tem que ser muito definido. Exatamente. Até para você definir aonde, em qual escola que ele vai estudar. Perfeito. Senão atrapalha tudo. E aí quando vai empreender é a mesma coisa. Aí a pessoa vai empreender para ganhar dinheiro. Vai se frustrar. Tem que ganhar dinheiro empreendendo. Não é filantropia. Sim. Tem que ganhar dinheiro. Mas não pode ser o motivo. Porque, veja bem, se o motivo para você ir para a escola é você entender que o seu dom, junto com a parte técnica, somado, eu vou agregar valor na sua vida, certo, com aquilo, esse é o motivo pelo qual eu tenho que empreender. Para pegar o que tem aqui dentro de bom, de maravilhoso, o dom que eu tenho, com a capacitação técnica que eu tenho que ter, e aí eu vou colocar a serviço do próximo, e o próximo está disposto a me pagar por aquilo. Nossa, sempre voltando, sempre fazendo por alguém. Mas essa sempre é a chave. Então, porque sempre que a gente tem o pensamento para suprir algo que falta, é pensamento de escassez. Pedro, mas empreender é escassez? Dessa forma, é escassez disfarçada de abundância. Porque o que me movimenta eu quero ter uma vida melhor, eu quero dar um convênio médico para meus filhos, eu quero ter uma casa própria, é tudo que está faltando. Se o que me movimenta para empreender é isso, é o motivo errado, é motivo de escassez. O motivo para empreender é sempre eu dar. Nossa. E não receber. Aí é abundância. Que é a mentalidade de quem é próspero. Do reino, né, você pastor? entregar, sempre entregar, entrega. Sempre o reino. O nosso apóstolo sempre fala isso. Quem acredita na prosperidade põe, não tira. É isso aí. Nossa. Até porque eu acho que se o cara começa a empreender e por algum motivo, né, ele empreende porque ele quer ganhar dinheiro. E por algum motivo nos primeiros meses dá certo. O cara vai administrar errado. Exatamente. Porque vai achar que o dinheiro todo que está ali é para ele usar para o seu fim. Que é lucro, né? Daqui a pouco... E os caras não entendem, Simbola. percebem que dinheiro ele nasce primeiro aqui dentro, né? Como tudo na vida, né? Essa mesa aqui, alguém primeiro pensou nela, para depois virar a mesa, né? Esse microfone. Primeiro nasceu dentro de alguém. E o dinheiro é igual. O dinheiro o quê? É valor, certo? Aí dentro tem valor. O seu dom, a sua capacitação técnica, como pastor, tem um valor gigante. Você coloca isso ao serviço da sociedade e, por consequência, vem o dinheiro de volta. Aí, sei lá, logística, enfim, tem a capacidade tecnológica, tem um dom. A hora que esse dom é colocado à disponibilidade de alguém, tem um valor, e aí vamos supor que o serviço que ele presta tem um valor acima de R$1.000. Você só está disposto
a dar R$1.000 em troca, que é o preço que ele colocou, se você entender que vale mais do que R$1.000. Aí você tem coragem de tirar R$1.000 do bolso e dar em troca do serviço dele. Então, o valor que tem aqui dentro é dinheiro. Então, na verdade, não é que eu gero dinheiro, eu gero valor na sua vida, e aí o dinheiro é só troca. Aí você troca com aquele valor que eu gerei para você. Infelizmente, é mais visto como cédula, né? Não como valor, né? Então, mas o valor está sempre dentro. Sim. E aí Mas eu acho que o valor também é a pessoa que dá, né? Você tem que valorizar a pessoa o que você se dá o carrega. valor, A importância pastor. que tu dá para aquilo, né? Não, quando a pessoa se dá o valor, já começa a gerar o valor. Perfeito, É pastor. uma redundância, mas quando você Perfeito. se dá o valor, eu tô gerando valor. Entendeu? Se, vale tanto para você? Não, para mim não vale. A minha hora é essa, porque eu sei o valor que é, o trabalho que é. Então, quando você se dá o valor, automaticamente... Você quer ver para saber valor? Eu faço a seguinte pergunta, às vezes em palestras, que dá para interagir com o pessoal. Primeiro número que vier na cabeça. Quanto que você acha que você merece ganhar por mês? Aí as pessoas... Cara, aí você começa a perguntar, vem todo o número que você imagina. Desde R$1.000 até 1 milhão. Aí vem a segunda pergunta. Por quê? Aí fica silêncio. Aí ninguém consegue responder. Mas como assim, por quê? Por que você acha que você merece ganhar 1 milhão e você 1.000? Aí Não, 1.000 e não 1 milhão. Então, e aí outros 50, outros 100, 150. Aí as pessoas, não, porque minha família... Não, peraí. A família todo mundo merece. Errado. Não, porque eu me esforço. Não, todo mundo se esforça. porque cada um vê o seu. Cara, de novo, é todo motivo de escassez. Todos, você pode perceber, salvo alguns. Aí, quanto Pedro, e qual é o gatilho quanto você merece ganhar? O tanto de valor que você agrega ao mundo. Se não é troca de valor, Sim. então eu mereço ganhar o tanto de valor que eu agrego ao mundo. O quanto de valor que eu dou para o mundo é o quanto eu mereço ganhar. Pois é, só que as pessoas não percebem que nasce primeiro aqui. Aí eu faço outra pergunta. Qual que é o mínimo que você sairia de casa para ganhar? Assim, por menos de, sei lá, R$5.000, eu nem levanto da cama. Aí o número abaixa pra caramba de quanto o cara acha que merece ganhar. Aí eu falo, porque ele já tomou na primeira leva, ele já fica... Aí eu falo assim, na verdade, esse é o valor que você acha que você merece. Porque se você não sai de casa por menos que isso, esse é o valor que você está dando para você. E poucos pegam essa chave. Porque você precisa aumentar essa régua. Então, como é que você ganha dinheiro? Gerando muito valor para muitas pessoas. E para muitas... Então, muito valor é o que tem aqui dentro. E para muitas pessoas é saber vender. O empresário precisa saber vender para atingir muitas pessoas. O pastor precisa saber vender para atingir muitas pessoas. Vender no bom sentido, né? Entendo. Certo? Porque a gente vende o tempo inteiro, né? As nossas ideias para os nossos filhos, o que queremos para nossas esposas, e, enfim, é venda para atingir muita gente. Então, essas duas coisas precisam andar sempre juntas. Venda e gerar valor. Muito bom. Por mim, ó. Já anotei tudo que eu tinha que anotar. De fato, realmente gerar o valor, né? Mas é tão fácil assim para pôr em prática? Não, mas é... Tem que tratar outras questões emocionais, né? Então, mas é a busca, sabe? Uma frase que eu sempre falo que é no caminho que os pontos são ligados. Sim. Precisa começar a caminhar. É isso. Tem que sair da inércia. A maturidade. Eu olho por mim, né? Eu tenho 36. Se eu olhar quando eu casei 10 anos atrás, a minha cabeça já mudou. Pois é. Inclusive, eu diria que se eu tivesse essa cabeça, acho que todo mundo fala isso, né? 10 anos atrás, quanta coisa eu faria diferente. Conversamos sobre isso. Porém, eu vim caminhando. São ciclos, né? Que você passa. Né? E Deus é maravilhoso, Ele também nos ajuda muito nisso, né? Vai fazendo você entender o que Ele depositou na tua vida. E aí você vai ficando mais confiante, você vai acreditando mais do que Deus colocou aqui dentro e a coisa vai acontecendo, né? Mas se você... o problema, e aí eu vou usar algo que marca muito a minha vida, é que a maioria das pessoas vive por proposta e não por propósito. Verdade. Nossa, falou tudo. Então, essa é boa, essa frase é boa. Essa é boa. Chegou uma proposta, acabou. Eu vou e o propósito? Deixa depois. Entendeu? Aí vem o emprego por proposta, não por propósito. Perde o foco total. Tudo. E assim, essa frase, sabe, do caminho que os pontos são ligados, assim, as pessoas não percebem, precisa começar a caminhar. Precisa ir. Tem a promessa, certo? Todos nós temos a promessa.
Certo? Viver um grande sonho aqui. A gente não nasceu para suprir necessidades, sim para realizar um grande sonho. Todos nós temos a promessa. Precisa caminhar em direção a isso todos os dias. Mesmo que não tenha... Mas eu não tenho combustível para andar 10 quilômetros. Tem para quanto? Para 500 metros. Cara, caminhe 500 metros. Daqui a pouco vai acontecer alguma coisa. Sai da inércia, já está na frente de quem está parado. E Deus vem suprindo. Você acha que Josué e Caleb poderiam imaginar como é que eles iam entrar na Terra Prometida? Que ia dar 7 voltas ali em volta da muralha, a muralha rachar? Você acha que alguém poderia pensar? Jamais. Mas você não sei como é que vai ser. Se Deus prometeu, vai ser. Então a gente vai para cima. E eles foram. Daquela geração, só eles, né? Mas, só eles. Mas a gente quer saber o como. A gente não sabe. Continua caminhando. Não, exato. A gente quer ter segurança, eu falo que é do filme do Nemo, lá da Dora, Continua a Nadar, sabe? Sim, continue a nadar. Continua caminhando, cara. Continue caminhando. E Deus vai abrir. Ele não mostra... me fala para alguém na Bíblia que Deus mostrou o final. Ele só chamou, né? Bem. Ou às vezes ele até nos mostra o final, mas não fala o processo. A gente quer correr sempre o atalho, exatamente. Né? Não fala o processo. Eu acho que se ele mostrasse também, muitos de nós desistiriam. Acha? Eu tenho certeza, pastor. e a gente não vive o melhor de Deus porque a gente quer entender o como. A gente quer saber como. Alguém como é que vai ser? Comentou e a gente alguma não coisa, dá um passo. Daí mesmo, a grande pergunta de Maria. Você vai conceber um filho e tal. E como sucederão essas coisas? A pergunta descerá sobre... A resposta descerá sobre ti o Espírito Santo. Tipo assim, confia em Deus, ele está contigo. Pô, bacana essa. Bom exemplo. Muito bom. É verdade. Bola, mas a natureza humana, ela já te tendencia a isso, né? Pô, mas todo mundo quer ter segurança, né? Mas aí a gente atrela a fé ao propósito. Tudo que você diz nas tuas palestras, nos teus cursos, isso é interessante. E o que o pastor também fala, né? Vamos acreditar, vamos lá, igreja. Tô aqui sozinho? Tem alguém comigo? Então, não é possível, gente. Tem que dar o primeiro passo. Porque não dá para confiar na coisa natural e na fé ao mesmo tempo. Porque daí não seria a fé, né? Não mistura. Por isso que eu falo, tem que caminhar em direção ao sonho. É água e óleo. Água e óleo. Não dá. Caminhe em direção ao sonho. Não abra mão disso todos os dias. Levante para realizar sonho. Levante para realizar sonho. Não dá para ter uma vida mais ou menos. Levanta todo dia, não para suprir necessidade, é para realizar sonho. Você levanta assim para cumprir propósito. O seu sonho é atrelado com o seu propósito. Todos os dias. Você levantar assim, cara. O bacana é quando você consegue fazer esse casamento, né? Essa pergunta que você falou que fez na palestra, eu já passei por dinâmicas parecidas com essa. E até o inverso, que a pergunta era, o que você faria com uma herança de 1 milhão? E, nossa, o que foi de... Vou comprar uma Evoque, eu vou trocar de iPhone. Não, realmente isso acontece. Eu trabalhei por um pequeno período no setor imobiliário, de alto padrão, né? E se você fizesse a venda de uma cobertura, você tinha uma boa remuneração. Pô, o nosso amigo lá, ele comprou 3 iPhones de uma vez só. E a gente, caramba, cara, que isso? Ele, cara, o dinheiro é meu, eu quero fazer. Ok. E acabou depois. Depois ele não vendeu mais, ele não se preparou. E depois ele vendeu 2 iPhones quase pela metade do preço. Sabe? Tudo sem é saber aceitação. o que fazer. Só o status, né? Sim. E há um tempo atrás, se me fizesse essa pergunta, tanto da herança quanto essa, eu daria os mesmos argumentos, as mesmas respostas. Hoje eu penso um pouco mais. Que bom, hein, Júnior? Glória a Deus por isso. Tô vindo domingo, né, pastor? Pastor, tô vindo quarta e domingo. Calma aí. Não, vou pra essa daqui agora. Eu tô vindo quarta e domingo, né? O senhor tá pregando, né? Pô, pelo amor de Deus, né? Meu mentor, esqueceu disso, né? Então, sim, hoje, há pouco tempo, contando uma experiência aqui trazendo à mesa, a experiência à mesa, né? Que foi um sucesso. Eu recebi um conflito, né? Pro homem, pro provedor, né? Bom, pra mim eu não sei pros demais cavaleiros e amigos aqui, né? Ser o provedor de casa. E eu recebi depois de um bom tempo, eu estou empregado hoje, eu tenho 2 atividades, e recebi fiz uma entrevista de emprego, e no final das contas, né? Passei uma tarde toda, né? Tinha uma mentora explicando como que seria o escopo da empresa. Eu cheguei em casa no dia seguinte, tomando café da manhã com a minha esposa, ela, e aí? Aí eu falei, pô, Débora, e aí que eu vou priorizar a família? Pô, vai ser mais um que eu não vou ter tempo. Falei, opa,
fiz alguma coisa? Ela, pô, tava torcendo para você dizer isso. Porque Uau. senão você ia entrar no mesmo ciclo. Porque os meus últimos foram assim. Era doar de uma tal maneira que, como é, pastor? Pode repetir pra gente? O propósito e a proposta. Cara, essa daí, Pois nossa, veio do céu, do alto essa. Era a proposta. Então, antes a proposta, ela sempre aquecia o negócio. E hoje eu vejo pelo propósito. Muito bom. Então, hoje, tanto no meu negócio em si, do que eu vivo, quanto no meu pequeno negócio, eu tenho um propósito. Isso aí. Tem propósito. Isso aí. E sou feliz por isso, independente do valor, cédula, que entre ou que saia, mas tem um propósito. Eu sei que o que eu entrego é um trabalho de excelência. Legal. Isso é legal quando você entende isso, porque conecta o que o senhor disse. Você fica leve, você começa a amadurecer e, cara, não é bem assim não. E você tem que sentir que você é você. Cara, eu tô vivendo, Aí, eu Alex, nasci pra viver. seja você. Né? Seja você. isso. É você não viver pelo que outros dizem que você tem que fazer. Não, e é loucura, porque, cara, você vai ganhar muito mais. Porque eu pedi demissão do último trabalho que eu tava, que já excedia a expectativa em relação a valor, né? A pagamento. Fui para um outro totalmente dentro do mercado, da caixinha do mercado, e participar de uma entrevista. Bom, espero que a pessoa não esteja vendo. A gente já tá partindo pro final, porque a gente tem espero que não esteja uma- vendo. E para tomar essa decisão de, cara, você tá louco? Ô, diretor, você vai sair. Pô, mas calma aí, eu consigo pegar meu filho todo dia às 5 horas. Pô, eu consigo fazer meu churrasquinho com o Alex no final de semana. Não tem preço. Foi cachorro-quente esse final de semana, foi empadão que a gente fez esse final de semana. Sabe? Aí você começa a trazer o valor para si mesmo, você começa a se valorizar. Então tá conectado, tá ligado em relação a isso. Eu ouvi algo disso, sobre isso. A gente não deve trabalhar para o dinheiro, mas o dinheiro trabalhar para nós. Pô, E Isso- foi difícil alguns anos eu entender isso. E você está falando sobre isso. Eu, por exemplo, tenho uma filha de 10 anos. Eu comecei a curtir minha filha de 3 anos para cá. Porque eu achava que o trabalhar muito ou a falta de tempo era a prosperidade. Então, isso que você está falando cara, você abrir mão de algo que saciar o seu ego, né, por ganhar, né? mas isso é uma visão Mas, turva, né? Que sim. Agora, olha só também, a gente tá, e agora de fato para ir finalizando, porque a gente tem a reunião, nós estamos vivendo uma mudança geracional muito forte, Sim. porque nós, e eu pego mesmo com 30 e poucos anos de idade, aquela mentalidade de que você tem que acordar extremamente cedo, esticar ao máximo aquele horário de trabalho físico, e você vai para algum lugar. Hoje em dia o trabalho vem a você. Você pode estar movimentando milhões e você está num computador num Perfeito. quarto Sim. da sua Perfeito. casa. Então, Sim. é muito dessa essa mudança geracional. Talvez alguns antigos, não é possível você estar ganhando Sim. dinheiro com computador. Cara, não, você tem que estar lá. é uma outra realidade, né? Trabalhar 16 horas, 18 horas por dia. Pegar Significa que você, o né? metrô, o trem, o Isso. transporte público. É uma Se outra não tiver realidade. muito esforço, não vale. Nós estamos numa mudança geracional. Então, assim, isso também não é fácil de assimilar. Talvez os Sim. nossos filhos que já estão nascendo nessa pegada seja mais tranquilo, né? Muito mais. Hoje eles Mais batem tranquilo. foto e já vê. Na minha época tinha que revelar. No máximo era em 1 hora para revelar a década de não 80 lembro ali. disso, não. Hoje em dia eles batem já, deixa eu ver. Mas na Hoje minha em dia época, essa não. geração- Eu já peguei o digital. Já. Pegou duvido. E hoje em dia ficou muito mais rápido. Pedro, e para finalizar aqui, eu tenho algo que eu ouvi há muito tempo e eu queria ouvir o que você tem a dizer, acrescentar nisso, Tá. né? Porque tem muita gente que tem talento. E o que eu ouvi foi: o talento abre portas, mas o caráter faz você permanecer, né? Não é só você ter talento para entrar no nicho, no certeza. empreendimento, mas caráter. Você acha que hoje, assim, é algo que precisa ser mais trabalhado que o talento? Porque tem muita gente que já tem talento. Então, eu acho que são as duas coisas, sabe? Eu sempre gosto de trocar o O pelo E. Essa frase eu sempre falo. Então, o que acontece é que as pessoas são contratadas pela parte técnica ou talentos e demitidas pela parte comportamental. Sempre isso. É isso aí. Então, precisa tratar o caráter e a parte comportamental. Não tem como. Só que as pessoas, elas estão cegas a isso. E está sempre atrás do talento, aqui que está dando dinheiro agora, e não tratam isso aqui. Mas o que todo empresário busca é alguém realmente que tem caráter e a parte comportamental bem trabalhada. Porque o resto você treina.
Talvez a pessoa de cara não é tão talentosa, mas o cara sabe que é fiel, que é honesta. Ali você treina. Então, decifrando códigos. Então, e o que acontece? Aí começa a falar sobre autoconhecimento. O autoconhecimento é perigoso. Porque o autoconhecimento, você vai olhar para dentro daquilo que você pensa de repente que é distorcido e conhecer aquilo que você pensa de forma distorcida e pensar que aquilo é verdade. Você gerar uma verdade absoluta em si, na verdade, não é. que precisa aumentar o nível de consciência. E como é que você aumenta o nível de consciência? É a conexão com ele. Isso, nosso caráter só vai ser forjado com quem? Sim. Então caminha sempre para cima, não tem jeito. É isso aí. Sim. Muito bom, gente. Pedro, muito bom receber você aqui. Excelente. Obrigado. Muito bom. Júnior, parabéns pela condução. Te dei um apoio aqui, mas arrebentou, hein? Não, no início, né? No início foi só um empurrãozinho, né? De leve, embora. Mas deu certo, né? Graças a Deus por isso. Família, Alex. queria agradecer vocês, todos aqui, essa mesa aqui, equipe técnica. E você que está nos assistindo. É só o início, tá? Isso É aí. só o início. A Aguardem, pegada é essa, tá bom, aguardem. gente? É trazer gente de excelência para estar agregando valor na sua vida. Tenha certeza disso. E fazer cumprir aquilo que o nosso apóstolo diz, né? Ricos e milionários para a honra e a glória de Deus. Amém. E eu tomo posse dessa palavra, eu sou um deles. Amém. Hoje eu tô aqui. É É isso aí. Muito obrigado, Pedro. Eu que agradeço. Pastor, obrigado, meu Tamo líder. junto. Alex e todo mundo. Fortíssimo abraço a todos. E é isso Deus aí. te abençoe. Muitíssimo.